Estamos aqui mais uma vez, dando continuidade a esse trabalho que nós estamos fazendo aqui há alguns sábados, né? Analisando a realidade do primeiro século, da primeira caminhada de um tempo de restauração que chegou através da obra de Yeshua, o Mashiach. E é muito importante, se existe um tempo que é fundamental para nós compreendermos profundamente, se existe um tempo que você deve analisar e se aprofundar e conhecer de forma bem minuciosa, são aí os primeiros séculos. E nós estamos tentando ao máximo fazer isso aqui junto com vocês. E hoje eu queria analisar mais alguns pontos desse primeiro século e já entrando no segundo século ali, se o Eterno assim permitir. Eu queria, antes de iniciar até a primeira leitura, falar de algo que foi mencionado hoje no Café com Torá e que tem tudo a ver com o que a gente está buscando aqui. Hoje pela manhã, no nosso estudo no Café com Torá, foi mencionado que, na verdade, a porção que nós lemos nesse Shabat, chamada Vaeler, que quer dizer e foi, ou se movimentou, né? Fala de um movimento. Ela, em alguns anos, ela é lida junto com a porção da semana retrasada, que foi Nitzavim, firmemente de pé. E foi falado aqui que há uma importância de Nitzavim, do conceito e o entendimento de estar firmemente de pé, Nitzavim, deve estar junto com o conceito de Vaeler, que é se movimente. Foi, né? Um sentido de movimento, de alguém que está buscando mais, que está caminhando em direção a algo novo, a algo além de onde a pessoa está. E foi mencionado porque parece uma grande contradição. O que eu devo fazer afinal? Eu devo ficar firmemente de pé ou eu devo me movimentar? Porque passa uma sensação de que se eu estou firme, eu estou paralisado, mas não é nada disso. Aquele que está firme, ele avança. E esse é o verdadeiro sentido da união dessas duas porções. Mas por que Nitzavim vem antes? Porque o Eterno sabe muito bem que o processo de avanço, se ele não estiver focado naquilo que deve ser o firme fundamento, você pode se desviar, você pode se perder no processo, na caminhada. Por isso que o Eterno vem preparando cada um de nós através dessas porções, falando que nós devemos estar firmemente de pé. Entendemos que estar firmemente de pé é estar firmemente firmado na palavra de Deus, na vontade de Deus, na Torá, na instrução de Deus. Isso não me impede de avançar, isso não me impede de ir além, isso não me impede de viver a riqueza e a beleza da instrução na prática diária, de trazer coisas novas para tornar mais didático aquilo que o Eterno já trouxe como uma instrução, mas o Eterno está alertando, avance. Ele deseja que você faça isso. Ele quer que você vá além, porque ele se agrada quando você vê que enriquece a instrução dele. Você consegue entender isso, que é enriquecer? Existe um texto que foi lembrado hoje também, que diz que nós devemos trazer vida à instrução. Traz vida à instrução. Aí você pensa, como trazer vida à instrução do Eterno? Trazer vida à instrução do Eterno é trazer movimento à instrução. E aí a gente entende o que é Vaeler. Trazer movimento à instrução é fazer o que muitas vezes nós fazemos aqui, quando nós praticamos o Shabat e estabelecemos algumas regras para que ele tome toda a sua importância que ele é merecida e devida, segundo a palavra do Senhor. Por isso estabelecemos alguns caminhos para dar esse valor. Falamos aqui, eu comento lá em casa, depois que essa compreensão começou a chegar lá em casa, quando eu chego em casa para o almoço do Shabat, a mesa está linda. Eu vou começar a compartilhar as fotos das mesas que Ana Paula prepara. O almoço do Shabat
lá em casa não é igual qualquer outro dia. Isso é bom demais. É uma forma de, é um avanço. E o Eterno, quando vê esse movimento do homem, um movimento firmado, firmemente de pé, ele se agrada tremendamente desse movimento. Mas o Eterno pede a nossa atenção. Por quê? Ele está me ensinando que o meu movimento não pode afetar, não pode danificar ou deformar aquilo que é um princípio fundamental, aquilo que é a instrução fundamental, aquilo que é a base fundamental que Ele entregou para nós. E aqui nós precisamos estar atentos. Primeiro, firmemente de pé. Depois, com base nessa firmeza, avance. Se deleite, se movimente. E isso é muito interessante quando a gente olha ali para o primeiro século, o que aconteceu, como que as coisas foram chegando e foram acontecendo e chegaram até onde chegou. E aí eu queria ler um primeiro texto que está lá em Atos, capítulo 20. Nós estamos dentro do texto de Atos, principalmente. Temos como objetivo primeiro, primordial desses estudos, é resgatar a identidade de Yeshua, dos apóstolos e dos primeiros seguidores da mensagem trazida por Yeshua, a mensagem da restauração. Por isso nós estamos aqui mostrando para vocês que Yeshua nunca deixou de ser judeu, praticante do judaísmo, da instrução, da Torá, cumpridor da Torá com excelência. Os seus discípulos, da mesma forma, aprenderam isso com Yeshua. De nenhuma forma, Yeshua veio criar uma nova religião, mas ele veio trazer o quê? A restauração daquilo que, da Torá, ou melhor, ele veio trazer o homem, levar e conduzir o homem de volta ao Eterno, Techuvá. Por isso que a principal mensagem dele era essa: Techuvá, se arrependa, volte para o Senhor. E precisamos então, e por isso estamos durante esses sábados aqui resgatando essa realidade. Que o padrão que nós devemos olhar e viver é o padrão que o Eterno entregou ao seu povo lá no princípio. O que precisamos fazer é remover a distorção que existia na mesma época que Yeshua, e ele deixou esse trabalho aqui, e é isso que a gente está analisando. E lá em Atos, no capítulo 20, Atos capítulo 20, eu vou ler a partir do versículo 1. Depois de passado o furor, Shaul dirigiu-se aos Talmidim e os encorajou a seguir. Partiu e continuou o caminho rumo à Macedônia. Ele atravessou a região e, depois de dizer muitas palavras de encorajamento, passou para a Grécia, onde permaneceu por 3 meses. Enquanto se preparava para ir à Síria, descobriu um complô contra ele por parte dos judeus incrédulos. Ele mudou os planos e decidiu voltar à Macedônia. Sópatro de Bereia, filho de Pirro, o acompanhou, bem como Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, Tíquico e Trófimo da província da Ásia. Esses homens seguiram o caminho e esperaram por nós em Troade. Enquanto partimos de Filipos, depois dos dias da Matzah, como é que está na sua versão? Depois dos dias de pão sem fermento, 5 dias depois, encontramos-nos em Troade, onde passamos uma semana. No Motzaei Shabbat. Como é que está na tua versão? Na Havdalah, está assim na sua versão? Tem outra versão diferente? Não? Ninguém mais tem versão diferente?
no Motzei Shabbat, quando estávamos reunidos para partir o pão, Shaul dirigiu-lhes a palavra. Pelo fato de que iria viajar no dia seguinte, falou continuamente até a meia-noite. Primeiro detalhe que você vê aqui é que Shaul celebrou Matzot. Mais uma demonstração, como outros textos que eu já mostrei a vocês, que as festas e os tempos designados continuaram, mesmo após Yeshua. E continuou sendo cumprido e vivido pelos discípulos, pelos seguidores de Yeshua. Matzot, para quem não sabe, é aquela celebração de Pessa, que nós temos ali o tempo dos pães ázimos, onde se retira o fermento. Temos Pessa e depois, em seguida, mais 7 dias, num total de 8 dias de celebração ali. Então ele viveu isso e diz que logo depois, e aí vai entrar uma questão interessante. Diz, no Motzei Shabbat, o que é isso? Após o Shabbat, ou na saída do Shabbat. Assim que termina, Havdalah, como foi dito foi esse momento aqui agora que vocês estão. Foi nesse momento que ele para e diz que havia ali, eles partiam o pão, havia uma importância dada a esse momento de se celebrar a Havdalah, e eles não encerravam ali, porque diz que Shaul ele ia ter que viajar, e ele falou, vou aproveitar esse momento. E tanto é a partir do pôr do sol que ele ficou até que horas? Até meia-noite. É como se nós estivéssemos aqui, celebramos, saímos do Shabat, encerrou o Shabat e continuamos aqui falando. E aí a gente continua até meia-noite aqui, falando como Shaul ficou fazendo ali. E aí você começa a perceber, assim como outros textos também a gente começa a perceber, que aquele movimento do primeiro século que a gente tem ali, eles davam uma importância especial a esse momento que nós estamos aqui após o Shabat, sábado à noite, que é o primeiro dia da semana. Nós começamos uma nova semana agora. As pessoas fazem confusão com esse calendário gregoriano de um domingo, que vai começar a partir de meia-noite. Esse aqui já é o primeiro dia da semana. E iniciando ao pôr do sol do nosso sábado, já é um domingo. Então, deu para entender isso? E é nesse momento, logo após o Shabat, que houve um acontecimento de grande importância para os seguidores de Yeshua. Qual foi o grande acontecimento? A ressurreição de Yeshua, logo após o Shabat. Por isso aquela congregação viu a importância desse momento e eles começavam a dedicar uma importância a esse momento. E até aqui, essa relação com o logo após o Shabat, que já é um domingo, queria que você entendesse essa dinâmica. Essa celebração não tinha nenhuma conotação pagã, não tinha nenhuma relação com o dia do sol, nada disso. A relação era um valor naquele momento após o Shabat, ou melhor, eles viviam o Shabat, guardavam o Shabat, faziam a Havdalah, mas também se deleitavam logo após o Shabat, porque faziam essa relação da importância desse dia. E esse partir de pão aqui também não é Santa Ceia, muitas vezes que cita essa comunhão do partir de pão, é a comunhão que a gente tem aqui logo ao final, que cada um traz uma coisa e a gente come junto e tem um momento de comunhão ali. E aí o texto começa a mostrar que, na verdade, era uma prática que se tornou comum no meio daqueles que eram os do caminho, aqueles que eram os Netzarim. E eu vou trazer alguns textos históricos de alguns homens que falam, inclusive, sobre isso, que alguns viviam essa realidade logo após o Shabat. Eu vou ler daqui a pouco isso aqui para vocês. Abra agora a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 6, porque eu queria que você entendesse a dinâmica, como que esse dia tão especial, o sábado, ele foi abandonado na história da igreja, e o domingo, e um domingo
que se iniciou assim, na verdade, sem nenhuma conotação pagã, mas logo após o Shabat, com uma continuação de uma comunhão, como que isso depois foi profanado e foi levado para um contexto pagão. Então vamos lá primeiro para Lucas capítulo 6, porque Lucas capítulo 6, ele vai mostrar que, na verdade, Yeshua, ele não negou em momento nenhum o Shabat. O que Yeshua fez durante a sua história é trazer um entendimento acerca do que se deve, do que ele tem de entendimento, do que se deve ou não fazer no Shabat. Nós tínhamos várias linhas, vários segmentos na época, nós falamos de alguns, citamos fariseus, saduceus, essênios, citamos mesmo dentro dos fariseus, tinham pessoas que pensavam de forma diferente, o que fazer, o que não fazer. Será que eu posso apertar um botão, não posso apertar um botão? Será que eu posso caminhar, quantos passos eu devo dar? Havia todo um embelezamento, entendimento de alguns em relação a algumas instruções. Nós tínhamos ali, eu falei aqui, duas principais escolas, escola de Hillel, escola de Shammai, que tinham interpretações distintas de mandamento. Veja bem, quando eu falo interpretação, o que eu estou dizendo é o seguinte: a instrução, não havia dúvida, a instrução deve ser seguida. O que havia um entendimento, algumas vezes diferenciado, é como eu cumpro esse mandamento. Entendeu isso, gente? Por exemplo, hoje, se você me pergunta, o mandamento do Shabat é para ser vivido, guardado? Resposta, sim. Não tem argumento quanto a isso. É a instrução do Eterno que os discípulos continuaram seguindo. Você vê diversos textos aqui, no Shabat foram para a sinagoga, no Shabat foram para a sinagoga. Lê Atos todos, você vai ver do início ao fim, eles indo à sinagoga no Shabat. Você vai ver eles vivendo o Shabat. Nesse próprio texto que eu li, viveram o Shabat na Havdalah, eles estenderam aquele momento que eles tiveram. Então o Shabat era uma realidade no primeiro século. Em nenhum momento Yeshua falou contra o Shabat, até porque se ele tivesse falado, os discípulos iam continuar ensinando isso, falando isso, e jamais iriam viver o Shabat se o Shabat não fosse para ser vivido. O que acontece naquela época é que Yeshua começa a trazer um entendimento que muitas vezes confronta alguns segmentos da época. Lucas capítulo 6 é um exemplo disso que eu estou falando aqui. Quando você pega Lucas capítulo 6, a partir do versículo 1, Lucas 6, 1, diz assim: certo Shabat, Yeshua estava passando por alguns campos de trigo, e seus talmidim, seus discípulos, começaram a colher e a debulhar as espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus, perushim, disseram: por que vocês estão violando o Shabat? E Yeshua lhes respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e pegou e comeu o pão da proposição, que a ninguém é permitido comer, apenas aos Kohanim. O Filho do Homem, ele concluiu, é Senhor do Shabat. E aí o texto continua para você entender o contexto que ele está falando. Em outro Shabat, quando Yeshua entrou na sinagoga e estava ensinando, havia ali um homem com uma das mãos atrofiada. Os mestres da Torá e os perushim observavam Yeshua com atenção para ver se ele curaria no Shabat, para que pudessem acusá-lo de alguma coisa. Mas ele sabia o que esses homens estavam pensando e disse àquele que tinha a mão atrofiada: levante-se e fique em pé, onde todos possam ver você. Ele se levantou. Então Yeshua lhes disse: agora eu lhes pergunto, o que é permitido no Shabat? Fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Yeshua compreendendo, veja bem, o que está sendo debatido não é se eu devo cumprir e viver o Shabat ou não. O que está sendo debatido, o que está em jogo aqui é o que eu posso e o que eu não posso fazer no Shabat. Uma vez que o Shabat deve ser um dia especial, um dia diferente dos demais. O que Yeshua está dizendo aqui é:
você deve fazer? E ele coloca, o que você deve fazer? Olha como é que ele traz o assunto à tona. A questão é, o que eu devo fazer ou não fazer? Eu devo fazer o bem ou eu devo fazer o mal? Se ele está aqui sofrendo com uma enfermidade e há disponibilidade de eu entregar a ele a cura, eu devo fazer a ele o bem ou não? Fazer o bem ao próximo quebra o Shabat. Ajudar o próximo quebra o Shabat. Se o animal do seu irmão está lá caído, morrendo, eu vou esperar terminar o Shabat para salvar o animal do meu irmão, ou eu salvo ele ajudando assim o meu irmão? Esse é o conceito e o entendimento que Yeshua está dizendo ali. O Shabat, faça o bem. Faça o bem. Você está embelezando mais o Shabat quando você está ajudando o seu irmão. Veja, o que eles estão fazendo aqui não é algo para produzir, não é um trabalho para produzir um retorno financeiro, de forma nenhuma. O que ele está fazendo é cumprindo um mandamento, amando o seu próximo, amando aquele que está com fome, amando aquele que está ali se perdendo. Há uma necessidade física, a fome, e há uma necessidade aqui pessoal, de uma cura, da necessidade de tirar ele de um sofrimento. Isso é que está em jogo aqui, e não que ele quebrou o Shabat. Pelo contrário, ele diz lá em Lucas, ainda em Lucas, no capítulo 16, Lucas capítulo 16, no versículo 17. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem que se tornar vazio um traço de uma letra da Torá. E Yeshua está dizendo, é mais fácil desaparecer o céu e a terra do que uma dessas palavras da Torá. Lembra, gente, o que tinha era a Torá, tá ok? E os profetas, e os escritos. É mais fácil uma letra dessa é mais fácil o céu e a terra passar do que uma letra dessa perder a sua vida, o seu significado, deixar de valer. Isso se repete ainda, lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 20. Não pensem que eu vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim abolir, mas completar. E nós vimos que esse completar é tornar pleno o entendimento. Eu vim fazer com que o entendimento da Torá se torne pleno, a compreensão se torne plena. Sim, é verdade, digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um iud ou um traço da Torá passará. Por isso que quando nós olhamos para os discípulos, para os seguidores de Yeshua, nós vemos eles cumprindo a Torá. Me mostra um texto que Yeshua vira para os seus discípulos e fala assim, depois da minha partida, da minha morte, parem de celebrar essas coisas. Parem de viver os dias designados. Vocês não precisarão mais cumprir o Shabat, porque eu, através da minha obra, trarei descanso. Você já leu isso? De forma nenhuma, pelo contrário, eles continuam vivendo, cumprindo as festas, os tempos determinados, o Shabat, toda a instrução do Eterno continua valendo. Não era isso que estava em debate na época, meu irmão. Mas aí a gente começa a ver que por conta da realidade da obra de Yeshua, algo maravilhoso começa. Sem nenhuma influência pagã. Eram judeus, vivendo a realidade da compreensão que eles tinham recebido desde sua infância, mas com uma compreensão, com um entendimento amplo agora, um entendimento mais profundo que foi trazido por Yeshua a eles. E com uma grande missão de propagar isso às nações. E a gente vê que começa uma grande perseguição. Tivemos a destruição ali do templo em 70 ali. E
esse povo, por ser perseguido, começa a se espalhar pela terra. E essa boa nova, essa mensagem de Yeshua, o Mashiach, começa a ser propagado aos povos pagãos. Povos que viviam outra realidade totalmente diferente, distante dessa aqui. Que viviam uma idolatria tremenda. Você chegava lá em Éfeso, diziam que haviam mais deuses em Éfeso do que telhas sobre as casas. Esse era um ditado que tinha, para você ver tamanha idolatria. E agora esse povo começa a receber a mensagem. Porque o Eterno envolve eles também na promessa. Lembra que nós falamos da imagem que Pedro teve? Dos animais impuros, não trate eles como impuro, porque eu estou declarando que essa mensagem também é para eles. Eles podem ser incorporados a essa mensagem, se tornar filhos também, serem puros, através da obra de Yeshua, do Mashiach. Só que o que acontece é que esse povo vem com uma carga grande, que eles também aprenderam desde a infância. É difícil você desconectar isso. Meu amigo, olha para a gente. Nós chegamos aqui cheio de conceitos que foram introduzidos. E aí, para a gente desmontar, muitas vezes é difícil. Para a gente desconectar essas coisas, esses conceitos, muitas vezes é difícil. Imagine esse povo nascendo em meio ao paganismo, ouvindo do paganismo. Para desconectar, por isso nós temos lá em Atos capítulo 15, porque começa alguns pensamentos, o que a gente faz? Circuncida esse povo, não circuncida? Como que a gente trabalha com eles que estão chegando com todo esse paganismo sobre eles, na mente deles? E aí temos lá o concílio. Atos capítulo 15, é onde eles se reúnem e falam, não, olha só, vamos com calma, senão nós vamos matar esse povo. Existem algumas coisas que eles precisam abandonar de vez e traça lá. Agora as demais coisas, eles vão ouvir a cada Shabat, na sinagoga. A lei de Moisés está sendo ensinada. Eles vão aprender a lei e aí vão poder viver e cumprir passo a passo, meat, pouco a pouco. E aí o processo de inserção dessa mensagem, dessa lei, vai alcançar a vida deles. Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Colossenses 2, 16. Por isso não permitam que ninguém os julgue em relação ao que comem e bebem, ou com relação a um festival judaico, ao Rosh Chodesh, ou Shabat. Essas são sombras do que virá. O corpo, porém, é do Messias. E aí pegam esse texto e interpretam esse texto totalmente fora do contexto. Dizem que ele está dizendo que é para você não celebrar, quando é o contrário. Ele está dizendo aqui é o seguinte: muitos estavam sendo discriminados porque estavam vivendo aos colossenses. Eles estão dizendo para esse povo que está recebendo a mensagem, não deixa que ninguém critique você. Não permita que ninguém julgue você. Na verdade, porque você está entrando e conhecendo uma lei alimentar. Porque vocês estão servindo e cumprindo festivais judaicos, Rosh Chodesh, Shabat. Não permita que ninguém julgue, porque isso é sombra do porvir. Isso é bom. Sombra é coisa boa na cultura judaica. Sombra não é escuridão, trevas, não, meu amigo. Sombra aqui está falando da sombra do Mashiach. Olha lá, o corpo, porém, é do Mashiach.
Essa sombra é a sombra do Mashiach. Ela contém dentro dela a imagem do Mashiach. A imagem do Eterno, a revelação do Eterno. Atos capítulo 20, versículo 7, eu já li? Oi? Foi? Então, 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios 16. Mostramos que a congregação messiânica, ela se reunia na Havdalah. Olha aqui mais um texto, 1 Coríntios 16. Agora, com relação à coleta feita a favor do povo de Deus, procedam da mesma forma que indiquei às congregações da Galácia. Toda semana, após o... Se é após o Shabat, o que eu tive, o que eu estou vivendo? Shabat. Não tem após o Shabat, se não tem um Shabat, concorda? Então, vocês vão... O que eu estabeleci lá na congregação da Galácia? Vocês vão ter o Shabat. Após o Shabat, é o que ele está dizendo. Vocês recolhem um valor. Cada um de vocês deve colocar algum dinheiro à parte, segundo suas posses, e guardá-lo. Dessa forma, quando eu chegar, não terei de levantar fundos. Mais uma vez, você vê ele se encontrando logo após o Shabat. Catuca a pessoa e fala assim, logo após o Shabat é esse momento que você está aqui agora. Não há conceito pagão aqui. Não há conceito pagão aqui. O que é um reconhecimento de um momento especial que eles estão juntos e eles aproveitam aquele momento que eles estão juntos. E há quem diga que eles trouxeram essa importância porque logo após o Shabat nós tivemos o acontecimento da ressurreição. Agora lembre uma coisa, o Eterno não estabeleceu o domingo... Vai chocar? Não, né? A gente fica meio com... O Eterno não estabeleceu o domingo como um dia designado para se celebrar algo, no caso aqui, a ressurreição. Nós temos uma data específica para isso, lembra? E essa foi estabelecida pelo Eterno. Qual é? Bicurim. Temos Pessa, Bicurim, pães ázimos, Bicurim dentro do contexto de Matzot. E o que aquela celebração ali representa? É o primeiro movimento dos grãos. No caso ali, da cevada. É o primeiro movimento. E aí o próprio Yeshua se revela e diz, eu sou a primícia da ressurreição dentre os mortos. Ele é esse primeiro movimento que é apresentado, que depois tem outro movimento mais adiante, lá em Shavuot, que representa o quê? Se ele ressuscitou e ele é a primícia e nós estamos nele, nós ressuscitaremos com ele. Nós somos esse segundo movimento que é apresentado. Ele é a primícia. Por isso, no segundo é o trigo. Revela cada um de nós. Não é o joio, é o trigo. Então, nós vemos que havia esse encontro e esse momento, mas um momento que não tinha relação com o paganismo. Mas aí, surge aquele que eu apresentei para vocês. Eu vou pedir para o Gabriel colocar o primeiro slide. Surge aqui Inácio de Antioquia, que eu falei na semana passada. E aqui nós estamos nesse período ainda do final do primeiro século ali, entrando no segundo século. E aí,
Inácio de Antioquia. E veja bem, é um momento que muitos gentios estão chegando e trazendo conceitos pagãos. Aqui está o perigo. Olha só, olha o perigo. Por isso que é importante o conceito de nitzavim, firmemente de pé, para que você não permita que deformações entrem. E a gente começa a ver que esse movimento crescente de gentios, de pagãos, começaram a trazer alguns conceitos e trazer algumas compreensões equivocadas para dentro daquilo que o Eterno estava estabelecendo. Surge Inácio de Antioquia, e ele surge agora em um primeiro ponto aqui que é marcante. Primeiro ponto marcante, na verdade, de separação desse movimento judaico para aqueles que não reconheciam Yeshua, a própria figura de Yeshua como Mashiach. Um segundo movimento, esse aqui. O que ele diz? Não deixeis enganar por doutrinas heterodoxas, nem por velhas fábulas que são inúteis. Com efeito, se ainda vivemos segundo a lei, admitimos que não recebemos a graça. Aqueles que viviam na antiga ordem das coisas chegaram à nova esperança e não observam mais o sábado, mas o dia do Senhor, em que nossa vida se levantou por meio dele e da sua morte. Continua. É absurdo falar de Jesus Cristo e ao mesmo tempo judaizar. Não foi o cristianismo que acreditou no judaísmo, e sim o judaísmo no cristianismo, pois nele se reuniu toda língua que acredita em Deus. Meus caríssimos, não vos escrevo isso por ter sabido. Meus caríssimos, não vos escrevo isso por ter sabido que alguns dentre vós se comportam desse modo. Que modo que eles estavam se comportando? Praticando o judaísmo, guardando o Shabat. E aí Inácio de Antioquia, já desejando poder para si, se separando da liderança localizada em Jerusalém, ele começa a produzir meios para afastar, para tirar lá do meio do judaísmo aqueles que ele está tomando para eles. E aí ele faz essas declarações absurdas, volta uma antes lá. E ele fala, com efeito, se ainda vivemos segundo a lei, admitimos que não recebemos a graça. Meu amigo, eu vou te dizer uma coisa, você que pensa assim, e você que está ouvindo em casa, e que fala, se você vive a lei, você está negando a obra de Yeshua, você está negando a graça. Eu vou te falar uma coisa, se você não vive a lei, você está negando a obra de Yeshua e você está negando a graça. É exatamente o contrário. Sabe por quê? Porque a graça, como eles gostam desse conceito, eu vou citar, a graça é o favor imerecido, né? É esse o conceito que dá lá no cursinho de teologia. Graça é favor imerecido, porque você não merecia, você merecia a morte. Você merecia a morte, sabe por quê? Porque você pecou. Se você pecou, você merece a morte. O que é pecar? Pecar é transgredir a lei. Então, se você transgride a lei, você peca. Se você peca, só tem um jeito. Você precisa da graça, do favor imerecido. Alguém que vai morrer em seu lugar. Não é isso? Acabou a lei, tira a lei. Tirou a lei? Se não tem lei, você peca? Não? Se você não peca, para que você quer a graça? Perdeu o sentido a obra de Yeshua. Se não tem lei, a obra de Yeshua não tem valor nenhum. Eu não preciso que alguém morra em meu lugar, porque eu não tenho pecado. Não tem lei, não tem pecado. Não tem pecado, não preciso da obra de Yeshua. É exatamente o contrário. Negar a lei é negar a obra de Yeshua. É tirar o valor e a eficácia da obra de Yeshua. Por isso que a graça ela é fundamental, porque existe a lei. Porque permanece a lei. Porque Yeshua falou, eu não vim abolir a lei, eu vim tornar a sua compreensão plena. Essa é a questão. E aí você vê que naquela época ainda havia aqueles que eles chamam de judaizantes.
Meu amigo, se alguém falar para você que você é judaizante, fala assim: valeu, Inácio de Antioquia. Já sabia disso, Inácio de Antioquia já tinha falado há algum tempo atrás. E ele luta contra o Shabat, porque ele começa a trazer agora o domingo. Só que o domingo agora, em meio a Inácio de Antioquia, já tem um rastro pagão no meio desse tempo. Sabe por quê? Ele vira e fala assim, porque no paganismo, o domingo é dia do Sunday, dia do sol, dia da adoração ao Deus Sol. Para Roma, para Constantino, o Deus Mitra, o Solis Invictus. E aí ele pega agora, ele faz o quê? Ele traz, vê como é que ele traz conceitos pagãos para dentro daquilo agora que é estabelecido pelo Eterno. Ele diz, mas o sol é Jesus. Ele pega a figura de uma divindade pagã e para não fugir daquilo que ele está estabelecendo, ele fala, não, Yeshua, ou melhor, Jesus é essa divindade pagã. Ele é a luz, ele é o sol. Dentro de um tempo designado pelo paganismo. Agora a gente começa a ver como que vai produzindo esse afastamento e essa saída de uma instrução do Eterno para uma criação de um homem pagão, de uma origem pagã. Passa para mim. Opa, peraí, já foi? Já foi. Nesse mesmo período, aqui a gente já está atravessando, já estamos dentro do 2º século, na verdade. Surge um outro homem, Justino. Anota aí, porque depois você pode pesquisar todo o pensamento desses homens para você entender o que aconteceu. E olha o que diz Justino. No dia que se chama do sol, olha aí, ó. Olha a raiz pagã aí, ó. Celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades ou nos campos. E aí se leem, enquanto o tempo o permite, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Celebramos essa reunião geral no dia do sol, porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, fez o mundo, e também um dia em que Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Você começa a ver agora que o paganismo começa a entrar nesse dia chamado domingo. Que antes, e você vê, e é interessante falar isso, a gente costuma falar que quem fez essa passagem do Shabat para o domingo foi Constantino. Constantino leva a culpa toda. Não foi, não. Foi um processo, gente. Um processo que começa bem. Começou tranquilo, sem nenhum rastro de paganismo. O problema foi o conceito pagão lá de fora que começou a ser introduzido nesse dia. Há problema você estar reunido aqui ouvindo a palavra do Eterno hoje? Problema algum, está em comunhão no primeiro dia da semana, como a gente fala aqui, nada melhor do que começar a semana dando um tempo para ouvir a palavra, louvando, adorando ao Senhor. Faça isso. O grande problema foi trazer o paganismo para dentro dessa realidade, profanando, então, esse conceito que era o conceito inicial. Passa para mim, porque tem mais. Olha que interessante. Havia um movimento ali ainda no final do 1º século. Esse momento ali próximo do final do 1º século, gente, foi o início de um grande desvio. Ali começam a surgir e você começa a contemplar alguns desvios em meio a alguns grupos que tinham ali. Havia um movimento que era um movimento considerado até mais radical em meio a esses do caminho, ali, esses que seguiam aquilo que havia sido propagado por Yeshua ou Mashiach. E olha só o que... Tentando lembrar o nome da pessoa. Passa um para eu lembrar só o nome. Eusébio de Cesareia fala, volta lá. Julgavam
ter de rejeitar inteiramente as cartas dos apóstolos. Olha o que está sendo dito aqui. Julgavam que eles tinham que rejeitar a carta dos apóstolos, a quem dava o nome de apóstata da lei. Usavam apenas o chamado evangelho segundo os hebreus, dando pouca importância aos outros. Guardavam o sábado, ou melhor, havia um movimento naquela época, que eles rejeitavam as cartas de Paulo. Ok? Eles davam, a quem davam, eles diziam que na verdade, é porque alguns dizem que Paulo fazia parte desse movimento. Por isso que diz que ele apostatou da lei. Né? Usavam apenas o chamado evangelho segundo os hebreus, dando pouca importância aos outros. Guardavam o sábado, esse movimento guardava o sábado e seguia outras observâncias judaicas, como os primeiros, mas também celebravam os domingos, mais ou menos como nós, em memória da ressurreição do Senhor. Continua. Em consequência de tal posição, receberam o nome de ebionitas, que acentua a pobreza de sua inteligência. É o termo empregado entre os hebreus para designar os pobres. Chamaram eles de ebionitas porque era o nome que era dado ao povo mais pobre, e aí fazendo a relação da pobreza de intelecto, que eles guardavam o sábado e eles guardavam também essa celebração que se tinha logo após a saída do Shabat. Em meio a essa mudança toda, teve Bar Korba, que eu já falei, que foi mais um momento de separação, na verdade, desse movimento do próprio judaísmo. E nesse período havia uma grande busca e debate no que diz respeito à natureza do Mashiach, de Yeshua. Quem ele era? Era um simples homem? Era filho de Deus? Tinha a natureza divina? Não tinha? Ele era Deus? Ele não era Deus? E esse debate já vinha lá de trás, por conta das declarações de Yeshua, quando ele dizia, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. Todas essas declarações levaram eles a debater sobre esse assunto. E esse assunto, borbulhando na época, gerou uma série de pensamentos diferenciados ali, e ali você começa uma série de debates sobre esse assunto, e que vai acabar levando a gente a um conceito de trindade. Um conceito de trindade. Mas antes de entrar nesse assunto, vou ver como é que está o meu tempo. No final do primeiro século, você teve também um documento chamado a Didaquê. Já ouviu falar de Didaquê? Didaquê é um documento do final do primeiro século, mais provável que seja em torno de 90 ali. Alguns colocam em período anterior, mas toda a característica é ali do final do primeiro século. Um momento que já tinha o quê? Grandes desvios ali. Você está vendo através do que eu estou falando. Já havia uma certa profanação. E aí digo mais, e muitos usam esse texto para justificar algumas coisas. Um exemplo, o Didaquê é muito utilizado para se falar de se fazer uma santa ceia. Já viram isso? Usa o Didaquê para dizer que para justificar uma ceia realizada todo domingo ou uma vez no mês. O que você olha para a Torá e não vê fundamento nenhum. Desculpa quem faz. Não tem fundamento nenhum. Yeshua, quando celebra aquele momento, ele está celebrando Pessa, o momento do partir do pão, revelando a obra dele sacrificial, o momento do compartilhar do fruto da vide, do vinho, ali naquele momento, é algo que está inserido no contexto de Pessa, de uma celebração que o Eterno determinou, é no tempo determinado, no tempo que o Senhor determinou. E aí Yeshua fala, quando vocês fizerem isso, faça recordação de mim, da obra que eu realizei. Quando que ele realizou isso? Em Pessa. Quando foi o seu sacrifício? Em Pessa. Ele foi o cordeiro de Pessa. Então essa
esse momento chamado de Santa Ceia, ou Seudat Radon, na verdade, faz parte daquele Kiddush de Pessa, que ocorre uma vez no ano. O Eterno nunca mandou fazer isso todo mês ou todo domingo, muito menos domingo. E aí, esse documento é muito utilizado porque ele tem uma informação. Ele é um documento, ele foi escrito, tem vários capítulos, né, com alguns assuntos aqui, que falam e que dirigem esse documento àqueles que viviam essa fé ali no final do primeiro século. Tem até algumas questões interessantes, outras você vê que tem alguma coisa errada ali. Ele fala ainda de não violar os mandamentos do Senhor, então fala que os mandamentos estão válidos ainda. Mas ele vai celebrar, diz até, cadê? A Josi está aí? Josi está lá fora? Está ouvindo, Josi? Inclusive fala o seguinte sobre batismo. Esse documento diz assim: quanto ao batismo, faça assim: depois de ditas todas essas coisas, batize em água corrente. Estou falando isso que ela me perguntou sobre a purificação, o ritual de purificação. Nós vimos que o ritual de purificação é algo comum no meio judaico. Para entrar no templo, passava pela purificação. Era algo na vida dos essênios presente o tempo todo, várias vezes no dia. Inclusive você que está falando que estão judaizando, para de batizar os outros. Isso aí tem origem judaica. Ok? Água corrente. E aí diz o texto. Não, vou deixar isso aqui. Deixa eu falar primeiro vem para cá que você precisa ouvir depois isso aqui. Esse texto, ele vai falar sobre celebre a Eucaristia assim. Olha só. E aí vai falar, diga primeiro sobre o cálice. Tem até uma ordem, igual da tradição judaica. Depois diga sobre o pão, que ninguém coma nem beba, sem antes ter sido batizado em nome do Senhor, pois sobre isso o Senhor disse, não deem as coisas santas aos cães. Com base nesse documento, eles dizem o seguinte: os cristãos, eles dizem assim, os cristãos do primeiro século celebravam a ceia todo o domingo. Meu amigo, se eles faziam isso, está contra a Torá. Segundo, mas está lá no dia da quê? Meu amigo, o dia da quê, embora tenha origem no final do primeiro século, que já tem desvio, inclusive já guardavam domingo com uma influência pagã, como a gente viu aqui. Além disso, esse documento aqui, na verdade, o original não foi encontrado. E se você usar isso como base, esse documento também fala de trindade, só para você saber. Ele fala de batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, calma e cuidado quando você vai pegar um documento histórico para fundamentar a sua verdade. Por quê? Todo documento histórico, ele tem o seu valor histórico. Perfeito demais. Qualquer documento, se amanhã encontrarem um documento, ele tem o seu valor histórico, tem. Ele vai falar o que algum grupo específico pensava naquela época. Ele vai falar como aquele grupo específico ou aquela pessoa pensava naquela época. Tudo isso tem valor. Mas eu não posso dizer que aquilo que eu encontrei, ainda que seja lá do primeiro século, que aquela é a verdade da Torá. Lembre, Nitzavim, o firmemente de pé é a Torá. A Torá é a base da nossa vida. As demais coisas não podem afetar a Torá, gente. Então, se existe qualquer documento, por mais que você fale, mas é lá um documento dos primeiros seguidores de Yeshua, no final do primeiro século, e ele falou lá que eles celebravam a Santa Ceia, né, todo mês ou todo domingo, seja o que for, meu amigo, mas eles também falaram aqui, batizem água corrente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá também. Existia uma comunidade, já falei aqui, uma comunidade de judeus que foram para uma região específica, mais em direção ao Egito, que eles acabaram sofrendo influência de cultura egípcia, e eles praticavam coisas de origem pagã. Então você encontra um documento deles que diz assim, todo dia X você deve se curvar ao rio Nilo. Quer dizer que você tem que se curvar ao rio Nilo? Não, gente. São documentos de valor histórico,
mas que nós devemos analisar a realidade daquele povo, de quem escreveu, do pensamento daquela pessoa, olhar para a Torá. A Torá é o firme fundamento da nossa vida. Quando celebramos o partir do pão, peça uma vez ao ano, porque assim está estabelecido na Torá. Qualquer celebração que nós temos aqui no próprio Shabat, que nós temos aqui, essa Halot, não tem nada a ver com a ceia que nós realizamos em Pêssah. O significado é diferente, o significado é outro. Essa é a Torá que o Eterno estabeleceu. Como é que está meu tempo? Estou sem relógio. Vai. No meio de todo esse debate, a divindade de Yeshua, e será Yeshua é Deus? Yeshua não é Deus. Existe uma trindade? Não existe uma trindade. Isso tudo está nesse período aí. São conceitos que vão chegando, de debates que foram surgindo, vários, depois você pesquisa lá, esses debates que foram surgindo. E aí eu queria dar início, então, vou só dar início a esse tema que surge exatamente nessa época, que a gente precisa também estar muito atento. Trindade. A palavra trindade existe nas Escrituras? Não. Mas isso é um problema? Também não. Isso não vai servir como fundamento para um argumento. Porque existem outras palavras que também não existem na Torá, mas elas são usadas. Ascensão. Você não usa a palavra ascensão? Qual o significado de ascensão? Aquele que subiu, Yeshua ascendeu. Ascendeu, se eu falar isso eu estou errado? Não estou. Então a questão não é se existe ou não a palavra trindade. A questão é, o conceito de trindade hoje é um conceito que está adequado à palavra? Que ele está de acordo com a Torá? Não. Outra pergunta, isso aqui é só uma introdução ao assunto. Existe o Pai? Responde, eu quero ver vocês respondendo. Existe o Pai? Existe o Filho? Existe o Espírito de Deus? Sim. A grande questão é que a gente vai começar a analisar. Primeiro, o Pai é uma pessoa individualizada. O Filho é uma pessoa individualizada. E o Espírito é uma pessoa. Espírito é Espírito. Não preciso nem trabalhar isso aqui. Espírito. O Espírito do Pai, que estava no Filho. Você vai entender como que esse Espírito estava no Filho. É o Espírito de Deus. É a essência de vida de Deus. Não é uma pessoa. Primeira quebra do conceito que tem lá de trindade. Bota aquele outro para mim, filho, por favor. Tertuliano. Esse aqui é o cara que levou a culpa. Tertuliano levou a culpa. O pessoal está falando aqui que lembra o palácio. Pô, isso é muita maldade. Tertuliano é o cara que levou a culpa do conceito de trindade que nós temos. Vamos ler um pouco. De acordo com a tradição. Pode deixar do jeito que estava, filho. Pode deixar do jeito que estava. Pode deixar assim. De acordo com a tradição, ele foi criado em Cartago e acreditava ser o filho de um centurião romano, um advogado treinado e um padre ordenado. Como lembra Paul Tiller, História do Pensamento Cristão, editora Ash, 2000, página 61, a palavra Trinitas aparece pela primeira vez nos escritos de Tertuliano. O maior contributo de Tertuliano para a teologia foi a sua reflexão acerca do mistério trinitário. Criou um vocabulário que passou a fazer parte da linguagem oficial da teologia cristã.
Foi ele que introduziu a palavra Trinitas como complemento de Unitas. Segundo Tertuliano, Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus, porque uma só é a substância, um só estado e um só poder. Mas, por outro lado, distingue-se sem separação pelo grau, pela forma, pela espécie. Tertuliano introduz assim o termo pessoa, persona, para significar cada um dos três, considerando individualmente. Esse vocábulo passou a vigorar até hoje para referir as realidades trinitárias. No entanto, Tertuliano deixa transparecer alguma influência subordinacionista ao falar da geração do Filho, sem querer comprometer a sua divindade. Admite uma certa gradação, desde uma fase anterior à criação, em que o Logos de Deus se contempla a si mesmo, para passar a contemplar a economia salvífica, e é engendrado de forma imanente em Deus até a criação, em que a palavra se realiza como tal ao ser proferida. Cristo é, assim, o primogênito do Pai, gerado antes de todas as coisas, mas não é eterno. O Filho é como que uma porção, emanação do Pai. Difícil, né? Eu vou simplificar. E aí você vai ver como não é difícil. Eu vou simplificar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou simplificar, eu vou dar tudo em cima de você logo, de uma vez, e depois, no próximo Shabat que nós vamos estar juntos, eu leio o fundamento daquilo que eu estou falando, ok? Primeira coisa equivocada hoje, o conceito da palavra Deus. Nós temos um entendimento, e no judaísmo também, de Deus como uma figura de uma divindade. Isso é uma imagem grega, greco-romana, da palavra Deus vinculada a uma divindade. A palavra Elohim tem um sentido de uma palavra, de uma pessoa que está numa posição superior, elevada aos demais. Qualquer um que está numa posição superior a você é Elohim. Não se choque com isso. Vamos derrubar esses conceitos. Eu sei que é difícil. O que é Elohim? Alguém numa posição superior, uma posição elevada. Exemplo, depois nós vamos ver os textos. O Eterno vira para Moshe, foi o Eterno que falou. Ele vira para Moshe e falou: Moshe, eu te coloco, quando você vai ver no original, como Elohim sobre o faraó. Opa! O Eterno falou que Moshe é Elohim em relação ao faraó. Porque ele está dizendo, eu te coloco numa posição superior ao faraó. O mesmo ele falou ainda para Moshe, eu te coloco como Elohim sobre Aharon. Eu te coloco como Deus, Elohim, numa posição superior a Aharon. Quando as escrituras falam dos juízes, ele usa a palavra Elohim. O juiz está numa posição superior aos demais. Você viu quando você entra na audiência, a posição que o juiz fica numa parte, numa plataforma mais alta que aquele que está sendo julgado? Ele naquele momento ele é Elohim. Está escrito nas escrituras. O juiz é um Elohim, alguém que recebeu autoridade naquele momento de dirimir os conflitos de interesse. Caramba, agora eu falei que nem um advogado. Hein? Dirimir os conflitos de interesse, ele é aquele que está numa posição superior e elevada para resolver o conflito, para dizer o que é e o que não é. Elohim. Certa vez, foram argumentar com Yeshua. Mas vem cá, você está dizendo que você é Deus? Que história é essa? Como é que pode isso? Ué, você não sabe o que foi dito? Ele falou para o povo judeu, vós sois Elohim? Porque tem um texto que diz, o Eterno diz para o povo de Israel, vocês são Elohim. Porque vocês são um povo que foram colocados numa posição sacerdotal, uma posição acima das demais nações. Se o povo sacerdotal é um povo que foi colocado numa posição superior às demais,
diz a palavra que o Pai, veja bem, o Pai, ele exaltou o Filho, colocou o Filho acima de todo o principado, potestade, dominador, força espiritual, tudo está sendo sujeitado, colocado debaixo dos seus pés. Se está sendo colocado debaixo dos pés dele, ele está numa posição elevada a essas coisas, superior a essas coisas. Logo, Yeshua é Elohim. Alguém que foi colocado pelo Eterno numa posição superior. Elohim. E não se choque se eu olhar para você e falar assim, você é Elohim. Porque Deus, através da obra de Yeshua, colocou você numa posição sacerdotal, numa posição superior aos demais. Porque diz que o Pai exaltou o Filho, e aí o Filho se fez cabeça e te fez corpo. Logo, tudo aquilo que estava debaixo dos pés dele está debaixo de você. Vós sois Elohim. Não se choque com isso. Esse é o conceito correto de Elohim. Alguém numa posição superior, elevada. A partir daqui a gente começa a entender um monte de coisa. Um monte de coisa começa a ser compreendida a partir desse conceito que a gente tem aqui. Aí vão virar e vão falar, mas está escrito que o Eterno é um. Elohim é um. Como é que você está dizendo agora que um monte de gente também é Elohim? Por quê? Ele é um. E por que que esse conceito não se opõe ao Adonai errado? Porque na mesma posição do Pai, na mesma posição do Eterno, não há ninguém. Ele é um. Não há ninguém elevado como ele, não há ninguém acima dele, não há ninguém no mesmo nível dele. Elevado como ele, só ele. Elohim como ele, só ele. Ele é um nessa posição. Inclusive o Filho está debaixo dele, e isso foi dito lá. Porque o próprio Yeshua diz que quando todas as coisas forem sujeitas ao Filho, e aí diz, e quando diz que todas as coisas serão sujeitas a ele, isso não relaciona aquele a quem deu essa autoridade, a quem o elevou. Mas quando tudo estiver sujeito a ele, inclusive ele, o Filho, se sujeitará ao Pai, porque o Pai é maior do que o Filho. O Pai é maior do que eu. Yeshua já deixa isso claro. O Pai é Elohim. Não há ninguém como ele. Ele é único nessa posição. Abaixo dele tem o Filho. Abaixo dos filhos tem nós, cada um de nós, os juízes, as autoridades estabelecidas. Todo que é colocado numa posição superior é Elohim. Até aqui deu para entender? Deu para entender. Amém? Próxima semana a gente continua e traz os fundamentos desse conceito de trindade e traz, inclusive, o pensamento desse tertuliano. Porque ele vai... Eu vou dizer uma coisa, eu vou usar palavras de Tertuliano para fundamentar e mostrar para vocês como esse conceito aqui, ele está correto. Amém?